Sou a professora Márcia Martins e estou aqui mais uma vez com você para falar sobre estratégia de regulação em crise no espaço escolar. Estou continuando com a doutora Érica Aragão e peço a você que está aí para não esquecer de se inscrever. Gente, eu preciso de você. De comentar, de compartilhar. Gente, compartilha. Isso é de suma importância. Olha, muitas pessoas gostariam, às vezes, de escutar o que a gente está falando para você. Então, eu preciso, olha, vai lá, gente, compartilha para mim, comenta, vai lá, ó, se tiver alguma dúvida, a gente vai estar respondendo para você. Olha, não vai demorar não, a gente responde rápido, ok? Então, vamos lá. Olha, eu vou primeiro, doutora Érica Aragão está aqui comigo. Doutora e professora. Eu gosto muito de falar assim, porque ela, além de ser doutora, ela é professora, gente. Exatamente. E em educação. E ela vai estar aqui comentando, mas antes eu quero falar um depoimento que aconteceu na sala de aula comigo, doutora. E eu gostaria muito que você me ajudasse, porque você me ajudando, e eu falando para todo mundo aqui, você vai estar ajudando a muitas professoras. Bom, vou começar. Primeiro. Conte-me mais. Você posso contar, gente? Não, vou contar, hein? Bom, eu sou professora de língua portuguesa. E todo professor de língua portuguesa, ele, passa, na turma, dando visto. E o que acontece? Aconteceu comigo na sala de aula. Isso aconteceu há algum tempo. Por isso, eu resolvi estudar mais, porque a importância de você se especializar, de você procurar ajuda, de você realmente tentar compreender mais esse assunto, gente, temos que estudar. E foi o que aconteceu comigo. Nesse momento eu não tinha muita experiência. Para mim, eu sou professora de língua portuguesa, e aí eu fui dar visto nos cadernos dos alunos. E aí, como toda professora, às vezes o aluno está distraído, você toca. Eu fui tocar no aluno. Então, um carinho. Né? Tem um carinho para ele ver que eu vou dar um visto no caderno dele. Na hora que eu fui tocar nesse aluno, ele tinha transtorno espectro autista, mas ele era muito calmo. Um menino maravilhoso. Nunca tinha acontecido nada, até porque eu não tenho muito esse hábito de tocar, mas eu toquei porque ele estava distraído por algum momento, eu não tinha percebido. Na hora que eu toquei, simplesmente, doutora Érica, ele começou a se debater muito, muito na cadeira, como se ele estivesse tremendo muito, como se ele tivesse... E ele começou a fazer assim, e aquilo assustou toda a turma, inclusive eu fiquei sem ação, calma, desculpa, eu pedi desculpa, mas eu não sabia o que fazer. E aí eu pedi uma das alunas, olha só, o meu despreparo. Olha o meu despreparo, eu estou falando aqui a verdade, eu estou sendo super franca. E eu pedi uma das alunas, chama, porque eu estava sozinha na sala de aula, eu chamo a coordenadora. Quando a coordenadora chegou, ele estava naquele momento de crise, e a coordenadora chamou no caso a psicopedagoga, e ali conseguiram conter aquele momento, mas a turma ficou muito assustada. E eu, naquele momento, eu percebi, eu falei assim, eu preciso me preparar. E, a partir daquele dia, ele não estava com nenhuma mediadora naquele momento, não estava sendo acompanhado, por conta dele ser um suporte, no caso, verbal, ele era verbal, mas ele tinha um tipo de transtorno, Esse que era justamente um transtorno, no caso, do processo sensorial. Ele não gostava, não podiam tocar, mas eu não sabia. E no PEI também não tinha sido informado para mim. Ou seja, ninguém, que a importância da comunicação, da coordenação com o professor, eu não sabia que ele tinha tido esse transtorno. E aí, agora, a minha pergunta é, o que, de acordo com o que a gente já tem um conhecimento, eu já estudei sobre isso, mas como
a doutora é especializada, eu gostaria que a senhora, né? Olha que senhora nada, que você, né, gente? Senhora, porque a gente está perto de uma doutora, a gente fica, né, assim, né? Eu gostaria que a doutora professora explicasse para mim e para todos aqui o que fazer no momento que tem essa crise. No caso, como fazer para... qual é o processo de regulação dessa crise nesse momento no ambiente escolar? Doutora Érica, a palavra é sua. Obrigada, Márcia, pela reflexão, pela pergunta e por compartilhar essa história tão rica, né, tão desafiadora que você viveu na sala de aula. Então, sou a professora doutora Érica Aragão e mais uma vez estou aqui com vocês para a gente esclarecer algumas dúvidas aí em relação à inclusão e o transtorno do espectro autista. Eu não sei o diagnóstico dessa criança, provavelmente você também não tinha um laudo, você falou que no PEI nada havia sido indicado, mas independente de diagnóstico, de nomenclatura, é importante que a gente conheça as estratégias, e eu vou explicá-las, né, nessas situações de crise, como a gente vai agir com essas crianças, como a gente vai conseguir ter um mínimo de controle e dar um suporte para essa pessoa que está em sofrimento e que gera uma angústia muito grande na sala de aula. Imagino como você tenha ficado. Então, assim, eu vou falar aqui, são 5 dicas, né, 5 situações, ações que a gente pode fazer para a gente conseguir regular mais essa criança, que poderia, de repente, estar numa crise por um excesso de estímulo, né, alguma coisa ligada ao processamento sensorial dela. Não estamos aqui diagnosticando ou delimitando o que a criança teve ou o que ela tem de fato. Nessa hora, o mais importante é que a gente saiba agir, né? Como você falou, eu ainda não tinha um preparo, não tinha conhecimento. Nem todo professor tem, né? Muitos currículos, eu mesmo na época que estudei, no meu currículo teve muito pouco sobre inclusão e sobre transtornos do neurodesenvolvimento, ainda mais nessas situações práticas, né? A teoria é muito diferente da prática. Mas como fazer, né? Quais são os 5 principais pontos que a gente pode pensar e como a gente deve agir nessa situação? Anota aí, gente, anota aí, que isso é importante. Fala, doutora. O primeiro ponto, gente, é a gente acalmar a gente mesmo, mas ao mesmo tempo que a gente está acalmando a gente mesmo, porque eu sei que a gente fica muito nervoso numa situação dessa, né? Mas concomitantemente, ao mesmo tempo que a gente se acalma, respira, né? Porque a gente não pode passar para a criança um desespero. A gente não adianta chegar gritando com a sala de aula, com os outros alunos ou com essa criança, porque vai piorar a situação, né? Então a gente vai respirar, vai tentar ter um autocontrole e vai chegar próximo dessa criança de maneira muito sutil, tá? Nada agarrando a criança se ela estivesse debatendo, segurando de uma forma muito agressiva. Segura as mãos da criança. Transfere para ela segurança, que você está ali, que você está ao lado. Segura as mãos, apalpa as mãos dela, pede para ela respirar, fala que você está ali com ela, que está tudo bem, que aquilo vai passar. Pede para as outras crianças se afastarem e, se de preferência, ficarem em silêncio. E você até teve uma solução que foi a primeira que você pensou e que foi a ideal, que foi pedir ajuda, né? A gente também precisa, em algumas situações, pedir ajuda. Ainda mais quando a criança não tem um mediador, não tem um professor de apoio. O segundo ponto é que há crises, há situações em que a gente precisa tirar a criança de dentro da sala de aula. Sim. Ou de ambientes que ela esteja, que ela possa se machucar, verificar se tem alguma ponta de mesa próxima ou com um objeto cortante, alguma coisa em que ela possa se ferir, tá? Isso é fundamental. E a outra dica, o outro ponto fundamental também, que nem sempre a gente consegue identificar, mas é identificar por que essa criança entrou nessa crise, quais são os gatilhos. Se foi alguma questão sensorial, você falou que tocou na criança e ela entrou em crise. Ela já devia estar ali muito exausta, estressada do ambiente escolar. Ela já devia estar numa pré-crise, digamos assim, né? Ela devia já estar sentindo algumas coisas, mas calada. Né? Os autistas, eles não costumam ser agressivos, como tem o preconceito, o estereótipo. Você falou, o menino era um doce, ele não era agressivo. Sim. Mas no momento de crise, a pessoa não consegue falar, não consegue expressar, externar. E como ela externa isso? Por meio desses sintomas e dessa crise. O corpo dela fala por ela. Né? Então a gente precisa acolher esse indivíduo, acolher essa criança. Eu falei 3 ou 4? Acho que falei 3, né, Márcia? Isso. A pessoa tem DH aí que esqueceu. Vamos. Então, vamos recapitular. A gente precisa
se autorregular, né? Não gritar com essa criança. A respiração é A importante. respiração é importantíssimo, né? Pra gente ir pra criança. Hoje eu faço isso com todas as crianças. Já aconteceu. Agora eu procuro pedir para todos dia a dia, ficarem, isso é olha, gente, fundamental. vamos respirar. Todo mundo junto, porque é importante, né, a oxigenação do cérebro e tudo mais, para dar uma certa tranquilidade. Mas continua. Primeiro, respirar. Primeiro, respirar, se autorregular. E o próprio professor também, para não entrar numa suposta crise, o professor também, né? Isso, não começar... né? O professor fica preocupado também. A gente se preocupa com a e o professor não passar muito nervosismo para aquela criança, porque tem professor que pode entrar por falta de conhecimento, né? Ou devido também ao estresse que o próprio professor passa, muitas vezes ele pode também, às vezes, aumentar o tom de voz. Eu já vi isso acontecer. E ser agressivo. Isso não vai ser legal, não vai funcionar. O segundo ponto que eu falei identificar de onde veio essa crise, identificar os gatilhos e tirar a pessoa desse gatilho ou desse ambiente. O terceiro ponto se for necessário segurar a criança, se ela estiver se debatendo muito, né? Segurar nas mãos da criança, não vir por trás, agarrar a criança de forma muito brusca, né, doutor? Nas mãos de preferência, conversando, pedindo, falando que você estou aqui ali fazendo uma massagem, estou aqui para te ajudar. Exatamente. Eu já fiz isso também. Eu estou aqui, ela está falando, eu estou imaginando as situações que eu vivo, gente. E é importante. Terceiro, agora quarto. Sim, e o quarto ponto é a gente pedir ajuda de um profissional especializado, dependendo da situação, né? Se tiver um psicopedagogo, um psicólogo no ambiente escolar, e tirar a criança daquele ambiente que às vezes também está fazendo mal para ele, né? Às vezes, numa situação de crise, a sala de aula, as outras crianças vão também ficar assustadas ou agitadas, e isso vai agitar ainda mais a pessoa que está em crise. Então, tirar aquela pessoa daquele ambiente. E o quinto? Que você tá aí com o negócio aí que eu tô vendo aqui. Não, já falei 5, não, Márcia. Não, é a quinta então, agora. Deixa eu ver qual... lembrei. É a quinta agora. A gente pode usar estratégias também. A gente pode usar estratégias sensoriais. Isso aí é uma questão que envolve recursos que podem ou não têm, né, que deveriam ter no espaço escolar, mas que às vezes não tem. Então, há situações em que a criança está com padrão de comportamento repetitivo ou apresentando alguma estereotipia, não só uma crise como a que você relatou, mas ela pode, de repente, estar muito tempo batendo o pé, batendo a mão, ou repetindo as palavras, né, ecolalia. E aí existem instrumentos sensoriais que podem ajudar a criança a se regular, né, o processamento sensorial dela. É uma coisa tão simples, né? Isso aqui eu comprei por R$1 no camelô. E até, inclusive, me ajuda muito também. Eu tenho até vontade aqui de ficar pegando, gente. E isso ajuda, né? A gente hoje tem muito o hábito da tela, né? Que piora muito os estímulos, o excesso de estímulos piora muito o TDAH e o autismo. Então, esse brinquedinho aqui, ele é super relaxante. Esse é o quinto, gente. Então, oferecer também à criança algum objeto de apoio que ela tenha ou que possa ter no espaço escolar, que vai ajudá-la a tirar o foco daquele gatilho, daquela coisa que provocou a crise dela. Eu vou fazer uma ressalva aqui. Olha, eu não tenho estudo sobre isso, mas eu tenho algumas experiências sobre isso. Em relação a esse tipo de objeto que trabalha, né, a calma, existem alguns objetos que eu já percebi. Muitas crianças autistas, no caso com autismo, né, porque a gente tem que falar assim, porque a criança ela não é autista, ela tem o autismo, né, no caso, elas gostam muito, doutora Érica Aragão, de dinossauro. Você que tá aí, ó, mas olha, geralmente esse dinossauro não é de pelúcia não, é assim, ó. Durinho. Durinho, assim, sabe? Elas gostam. E aí eu pergunto pra você, seu filho gosta de dinossauro? Depois você me responde aí. Mas por que isso? Porque elas têm, né, um hiperfoco de algum objeto específico. Isso acontece? As crianças que têm, no caso, o transtorno espectro autista, elas têm um hiperfoco de algum objeto específico, doutora? Sim, tem. É uma característica muito comum nos autistas, né, que é o hiperfoco.
e eles geralmente escolhem um ou dois temas ou objetos e ficam fissurados naquilo ali. Fissurados. Então... Bola, né, também? Pode ser? Pode. Bola, então, ser? assim, é muito comum Explica alguma coisa sobre isso, doutora. É muito comum você ver, por exemplo, autistas, você citou o dinossauro, mas carrinhos, por exemplo. O meu sobrinho, ele começou a pedir determinados tipos de carrinhos, daqueles pequenininhos, Hot Wheels, isso. Eu falo e bem aí, inglês aberto. Toda vez que minha irmã voltava do trabalho, voltava da rua, ele queria um carrinho, ele chorava porque ele queria o carrinho, ele entrava em crise quando não tinha um carrinho. E a gente começou a observar que ele tinha uma fissura sobre os carrinhos. E ele organizava os carrinhos, até hoje é lindo, né? Ele tem todos esses carrinhos. Chama ele lá pra casa. Ele já tem 18 anos, mas ele tem todos esses carrinhos. Não. Ela não tinha me dito isso. Isso daqui foi agora. Não vou chamar ele lá pra casa. Vai. Ele já tem 18 anos, mas ele ainda tem todos esses carrinhos de forma organizada, né? Então, pode ser dinossauros, pode ser um tema específico, né? Quando é dinossauro eu vejo muito, gente. Dinossauro eu vejo muito. Mas assim, eu vi também crianças com objetos, no caso, cilindros, às vezes Sim, quadrados. Exatamente. Então, assim, eu vejo esse hiperfoco... Isso vai variar de criança para criança. Esse hiperfoco é interessante porque pode se tornar também um potencial dessa criança. Então, às vezes, a criança tem um hiperfoco num tema, sei lá, sobre meio ambiente, né? Você falou do dinossauro. Ela adora animais. Ela escolhe um ou dois, ou um grupo de animais em que ela é apaixonada. E ela começa a estudar muito sobre aquilo. Então, ela se torna um grande especialista sobre aquela área. Isso é bastante interessante. Agora, deixa eu te falar uma coisa que... meu Deus, não me pergunta. Não vou perguntar, é só comentar. Deixa eu te falar uma coisa que as pessoas, às vezes, confundem, né? Ou não param para observar. Qual a diferença do hiperfoco do TDAH para o hiperfoco do autista? Você sabe, Márcia? Quer que eu esclareça? Eu já não tenho foco nenhum, tô brincando. Não, se eu esclarecer aqui, você não vai entender. Eu acho que é melhor ela esclarecer. Não, olha só, gente. É importante falar para você que, embora eu seja um pouco agitada, né? Mas eu tenho uma filha neurodivergente. Eu tenho uma filha que depois eu vou estar falando um pouco mais sobre isso. Mas, assim, de como eu, né, percebi isso dentro de casa, né? E como que nós agimos, né, em relação a... quando eu percebi que a minha filha tinha, assim, uma dificuldade na escola, uma dificuldade escolar, então eu vou falar sobre isso. Mas hoje eu percebo isso até mesmo em mim. Mas aí você pode explicar um pouco mais para mim, doutora, por favor. Então, essa questão do hiperfoco, que é uma característica comum tanto no TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e no TEA, transtorno do espectro autista, existem ambos, mas de maneiras diferentes. O autista, como você colocou, geralmente ele escolhe um tema, ou um objeto, ou uma situação, e ele fica durante longos tempos da vida dele, ou até o fim da vida dele, focado naquele tema, em um, dois ou três temas, né? Ou pessoas, ou personagens, ou temática. E ele fica realmente hiperfocado e ele costuma conhecer muito sobre aquilo, se interessar exageradamente sobre aquilo. Sim. E ficar em foco horas em relação desenvolvendo aquele tema, aquele conhecimento. Eu vejo isso muito. Ele compra personagens ou compra objetos que têm a ver com aquilo, ele vai ler revistas, né? Ele vai assistir séries, tudo relacionado àquilo. Já o TDAH, ele tem uma tendência a se entediar muito rápido, porque a gente tem focos variados. Né? A doutora Ana Beatriz, que é uma psiquiatra excelente aí, que está aí nas redes sociais, ela fala muito sobre isso. Na verdade, o termo transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, às vezes soa até estranho para quem não tem muito conhecimento, porque a pessoa acha que o TDAH é aquele cara desatento, distraído o tempo todo. Que esbarra em tudo. Até uma característica. É até uma característica, mas... Não, calma. Ela vai me diagnosticar depois. Vai, fala. Tô brincando, gente. Vai, fala. Tem um neuro, tem que passar pelo neuro. Tem, Márcia, deixa eu falar, Márcia. Vai, fala. Então, tirou o meu foco aqui. Ela tirou o foco dela. Mas o TDAH, vai, continua. Então, o TDAH,
esse termo déficit de atenção, na verdade o TDAH, ele tem uma atenção dispersiva, né? Ele não tem uma atenção específica para um determinado momento, focada e concentrada, atenção concentrada, sustentada, esse é o termo, atenção sustentada para aquilo que é necessário naquele momento. Então, ele tem essa atenção sustentada muito baixa. O tempo de atenção dele é muito pouco. Diferente, né? Diferente do autista, que consegue esse tempo de concentração. Isso se o autista não tiver como comorbidade TDAH, porque geralmente ele tem. Então, entra num conflito aí. Mas calma, vamos voltar aqui espera aí. Entendi. Então, o TDAH, ele vai ter o hiperfoco em várias coisas a depender do momento da vida dele, do contexto. Então, eu, por exemplo, quando eu era criança, eu sempre gostei muito de bicicleta. Tinha épocas que eu ficava fissurada em querer andar de bicicleta. Mas daqui a pouco eu enjoava da bicicleta. E esse daqui a pouco é muito rápido, não é, para o TDAH. E aí ele pula para um outro objeto. O TDAH é muito curioso, né? Ele tem atenção para várias áreas, né? A minha formação, a mente dele é muito fértil. Então eu sou uma pessoa que exemplifica isso. A minha formação é bastante interdisciplinar. Então ele vai muitas vezes mudando de objetos ou de focos, né? E ele passa um tempo naquele objeto, naquela coisa ou naquele tema que gera prazer para ele, porque ele precisa de dopamina, ele precisa de prazer. E a partir do momento que aquilo deixou de ser uma novidade, que ele já explorou bastante aquilo, que ele acha que já deu, como diz aí no popular, nós aqui carioca, quando isso basta para ele, ele muda de objeto, de foco. Então, o hiperfoco do TDAH, ele é mais dinâmico, ele vai oscilando durante a vida, enquanto que o do autista é um pouco mais metódico e um pouco mais selecionado. Essa é a diferença. Olha que interessante. Então, nós falamos das 5 dicas, né? Inclusive, usamos aqui, ó, das 5 dicas da autorregulação em uma crise do ambiente escolar. E falamos de TDAH, essa diferença do foco e do hiperfoco. No caso, a diferença do hiperfoco, né? No TDAH e do autismo. Isso, gente, é muito importante. Porque a gente, às vezes, a doutora vai explicar, né, depois, que nem todo mundo que não tem foco tem TDAH, né, doutora? Às vezes Exatamente. A gente pensa, né, não, eu não tenho foco. Não, gente. Eu sou distraído, tenho TDAH. Não é? Não é só essa característica. Não é. Às vezes nem é a principal. Nem é a principal. Então a gente vai estar falando sobre isso em outro momento. Para você que está aí, que às vezes pensa, eu acho que eu tenho TDAH. Gente, não é assim. Até eu brinquei aqui, vocês viram brincando aqui, né? A gente está brincando aqui, claro, num ambiente de descontração também, mas é importante que você, né, entenda que para fechar esse diagnóstico precisa de todo um aparato, neurologista, né? Existem, como a doutora mesmo fala, né, outras profissionais que estão envolvidos para realmente fechar esse diagnóstico. Então, uma equipe multidisciplinar. Uma equipe multidisciplinar. Ficou bonito agora, né? Então, você que está aí, ó, a gente vai continuar, né? Claro que existem outros assuntos, mas olha, esse da regulação, essas 5 dicas, olha, foi muito legal. Essa coisa da mão, eu não tinha, sabe, eu não peguei. Se eu tivesse pegado isso, olha só, tá vendo? Para você que é professora, olha a importância de estar assistindo aqui. É por isso que eu estou pedindo para você que está aí, ó, se inscreva no nosso canal, dê um like, comente o seu comentário. Você que é professor, professora, você que é mãe. A gente falou algumas coisas muito interessantes aqui, sabe? Você que é mãe, é importantíssimo que você comente, compartilhe, fale com seus amigos para a gente divulgar o nosso canal. A gente quer, né, ajudar. A informação, ela melhora, né? A informação, ela está aí para poder ajudar muitas pessoas. Então, obrigada, gente. Fica com a gente aí. Obrigada. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau.